Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Finalmente nós lançamos esse canal. Esse é o primeiro vídeo aqui da série, né, de vídeos que nós vamos postar a respeito dessa página sobre evangelismo. E eu tô muito feliz, mano, de receber vocês aqui. Se você não é inscrito ainda, é muito importante você se inscrever no nosso canal. Faz total diferença para o YouTube e também para esse projeto e mais além. Nós temos como objetivo falar sobre evangelismo, sobre missões. Nós vamos abordar outros temas nesse canal, mas o foco dele é esse. Eu entendo que existem muitos podcasts, existem muitos canais que falam sobre diversas coisas e eu queria de alguma forma poder contribuir a respeito de evangelismo e missões, e esse é o meu objetivo. Se você tá aqui, eu queria te convidar também a curtir, né, a comentar esse vídeo, alguma coisa que você achar interessante, faz total diferença no engajamento desse vídeo. Por fim, gente, eu queria dizer que essas canecas que vocês estão vendo aqui foi feita por um amigo meu. Quando esse episódio sair, vai sair dia 29, né, de junho, e ele vai se casar em julho. Então, pô, cara, ajuda ele. Se você precisar de alguma coisa personalizada, é só entrar em contato, vai ser muito bom. E se você tá vendo esse vídeo depois, ele já vai estar casado, então você pode ajudar da mesma forma, vai ser muito legal. E por fim, gente, hoje é um episódio, como eu falei pra vocês, que vai inaugurar esse canal, que vocês possam acompanhar, que a cada 15 dias vai sair um episódio novo, então cola com a gente que vai ser muito bom. Agora sim, roda a vinheta. Hoje eu estou recebendo ninguém menos que a minha esposa. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. É a Duda. Gente, muitas pessoas conhecem, outras vão conhecer nesse episódio. Eu queria dar a oportunidade para ela contar um pouco sobre quem ela é, né? E como que ela conheceu Jesus. Eu sou Eduarda, tenho 26 anos, casada com você. Mãe da Olivia, mãe de primeira viagem. Atualmente eu estou estudando medicina veterinária, estou no 7º semestre, já indo para o 8º, graças a Deus. Atualmente 100% dona de casa e mãe e esposa, mas logo logo uma futura médica, se Deus quiser. E atualmente trabalhando com maquiagem novamente. E é isso. Muito bom. E como que você conheceu Jesus? Você nasceu no lar cristã? Você se converteu ao longo do caminho? Ou você conhecia Jesus, mas não vivia uma vida? Como que foi sua história com Jesus? Qual foi o momento ali que você, de fato, se entregou totalmente a Ele? Não, eu não venho de um lar cristão. Na verdade, meus pais, eles vieram se converter, eu já tinha por volta de uns 10 anos de idade. Eu não lembro exatamente a faixa etária, mas era mais ou menos isso. Só que apesar de estar num lar cristão, eu não era exatamente o que eu chamo de cristã, porque eu não reconhecia de fato quem Jesus era em profundidade, em relacionamento, né? Eu era uma criança ali que era guiada a entender quem Jesus era, mas não tinha esse desejo no meu coração ainda. Eu vim de fato conhecer Jesus, buscar e desejar conhecer Jesus de fato com os meus 19 anos, né? E depois de eu sair de um relacionamento um pouco conturbado, que Deus me chamou para um lugar de profundidade nele, onde eu me senti constrangida, sabe, em amor, assim, porque, cara, a pessoa que eu sou foi encontrada pela pessoa que Jesus é, e ele me deseja. Então isso abriu os meus olhos, assim, de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar. Cara, eu sou desejada por Jesus, eu não preciso passar por todas essas coisas dessa forma, né? Então, nesse momento que eu decidi, de fato, ler a Bíblia, começar a entender quem Jesus era, orar e me aprofundar mesmo na palavra, foi quando eu conheci você. E aí nós entramos numa igreja onde eu fui realmente fundamentada em alguns princípios acerca da palavra e de adoração. Muito bom. Pra quem não te conhece, quantos anos você tem? 26. 26. Isso aconteceu quando você tinha 19. Isso. Então, há 7 anos atrás. Sim, 7 anos Fazem atrás. 7 anos que você teve esse despertar mesmo, Sim. assim, pra E não conhecer foi Jesus. isso, e não foi ninguém que falou assim, Eduardo, você quer aceitar Jesus? Você precisa de um relacionamento com Jesus? Você precisa disso, daquilo. Não, eu fui realmente afetada pelo Espírito. Foi algo que Deus, ele veio até mim e falou, olha, você precisa disso, disso e disso, para que você não viva essa vida dessa forma. E foi aí que eu saí desse lugar, né? Ele me fez um convite e eu fui. Não foi apenas um convite onde eu fiquei lá postergando com Deus.
Mas, de fato, eu fui obediente naquele momento. Graças a Deus, minha vida mudou, assim, drasticamente. Muito bom. Hoje nós percebemos, às vezes, uma pregação do evangelho sobre ganhar, mas, na verdade, viver com Cristo é perder. Perder. Viver com Jesus é nós abrirmos mão de quem nós somos e se tornar quem Ele deseja, né? Sim. Então, assim, às vezes quem está assistindo, né? É uma pergunta que fica no ar, né? O que que você está perdendo por Cristo? Sim. O que que você está abrindo mão? A gente estava até Sim. conversando esses dias sobre a questão de uma vida pastoral, como isso exige de nós um comprometimento de abrir mão das nossas vontades por Sim. outra pessoa, né? Sim, quando eu passei a entender a respeito de um chamado pastoral por volta de 2024, mais ou menos. Até então eu não sabia exatamente que lugar que o Senhor desejava que eu estivesse ali, né? Por mais que você seja evangelista, eu seguir esse caminho, mas Deus ele me chamava muito para esse lado pastoral e eu não entendia muito por quê. Até que, de fato, eu falei, cara, eu realmente gosto disso, de cuidar de pessoas, de ter esse ambiente mais familiarizado com as pessoas e não somente falar e deixar ela aí. Eu gosto de cultivar esse lugar. Então, mas quando, sabe, eu me vi de fato num lugar pastoral, eu falei, cara, é realmente abrir mão de muita coisa. Só que ao mesmo tempo é algo muito satisfatório, porque você se encontra nesse lugar. Você de fato descobre quem você é ali. Você fala, cara, parece que eu tava perdendo tempo num lugar onde o Senhor não desejava que que eu estivesse, né? Mas eu gostei muito de entender essa questão pastoral, porque é uma coisa que muitas pessoas acham, para ser pastor precisa pregar num púlpito. E não é isso. Nunca foi sobre isso, nunca foi sobre pregar em cima de um púlpito, mas pastorear é de fato você cuidar de pessoas e criar vínculos ali profundos. E o mais engraçado é que eu sou a pessoa mais introvertida que eu conheço nessa terra. E Deus me chamou justamente para isso. E nesse lugar eu me encontrei, assim, de fato, achei. E Deus nos chama para coisas que nós não somos bons, para que a glória dele Sim, seja manifesta. sim, Porque se a gente é bom, a glória vai ser nossa. sim. Então, de fato, na nossa fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa, Ele né? se aperfeiçoou. E nesse seu contexto, assim, de você ter esse encontro com Jesus, né, de você começar a caminhar com Jesus, qual momento você entendeu que Deus ele te chamou para adoração, né? Para quem não sabe, você canta, você já liderou adoração, mas qual foi o momento assim que você teve esse despertar a respeito de adoração? A adoração acho que sempre teve um pouco presente assim na minha vida. Desde pequena eu sempre gostei muito da questão artística, né? Eu já fiz teatro, musical, e as pessoas falavam que gostavam da minha voz, mas até então eu não conseguia me ver nessa questão de igreja, sabe? Mas aí acabei eventualmente sendo levada ali para aquele lugar. Só que eu vim de fato entender que era isso que o Senhor desejava para minha vida quando ele me chamou para ser co-líder de adoração. Foi uma questão assim muito louca na minha cabeça, porque até o momento eu não entendia o que exatamente tinha acontecido, porque o meu líder de adoração, ele ia para o exterior, ele precisava de uma líder e de uma co-líder. E aí, num dia onde a gente estava tendo um ensaio, ele olhou para mim, começou a dar risada. Aí ele falou assim, é você. Eu falei, o quê? Deus falou que é você que vai estar na coliderança. E até o momento eu não tinha entendido o motivo. Falei, não é porque eu sou a melhor ou porque eu canto melhor, porque eu tenho. Não, é porque realmente Deus ele queria me moldar naquele lugar. Ele queria me mostrar mais profundamente o que era de fato adoração. Que adoração não era só cantar, que adoração não era só somente eu ler a Bíblia num domingo ou fazer isso, aquilo criando uma performance, mas era de fato viver uma vida de adoração profunda no Senhor, para que eu pudesse levar outras pessoas a esse lugar também. Então foi nesse lugar que eu aprendi, e eu creio que o Senhor me levou a esse lugar justamente para que eu aprendesse sobre isso. Bom, de fato a gente acha que a gente vai estar pronto para receber alguns convites, mas na verdade não, né? Não. Deus ele nos coloca à prova para saber a nossa intenção, o nosso coração. Eu vejo, por exemplo, muitos homens de Deus que Deus ele chamou, e por exemplo, Josué. Deus, eu tô com medo. Cara, pô, eu vou substituir aqui Moisés, mas nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre estarmos preparados, é sobre dizermos sim e se comprometer que Deus ele vai nos moldando durante o caminho e ele vai mostrando ali os próximos passos, né? Sim. E sobre a adoração, né, que a gente está entrando nesse ponto agora,
A Bíblia fala sobre Deus ele procurar os verdadeiros adoradores. O que seria então os falsos adoradores? Ou o que seria a verdadeira adoração, a falsa adoração? O que para você define o que é adoração? Assim, o que é, as pessoas possam entender que não, adoração é cantar, igual você disse. Mas como que você define aí adoração? Adoração, ela é uma vida que honra o Senhor em tudo. Então, a Muito bom. adoração, ela não é somente um momento de cantar, um momento de bater palma, um momento de dançar, um momento em que eu leio a Bíblia. Ela é um momento em que honra o Senhor em todas as coisas que eu faço. Seja Tudo que eu em tudo, faço, em eu tô tudo. adorando ao Senhor. Eu Sim, tô. em tudo. Não porque, assim, nós olhamos para adoração como algo onde nós olhamos para alguém e vemos ela cantando louvores e hinos a Deus. Mas, na verdade, a adoração está muito mais ligada a um lugar onde ninguém nos vê. Sabe, onde nós não somos vistos, onde nós não somos enxergados pelas pessoas, onde não tem holofotes virados pra gente. Esse é o verdadeiro lugar de adoração. Aquele lugar onde outras pessoas nos olham é um fruto de um lugar de adoração. Uhum. Então, quando eu estou adorando o Senhor com cânticos, louvores, isso é uma das formas de adorar. Ou seja, existem várias formas de adorar o Senhor, Sim. uma delas é cantando, Uma mas delas é cantando. quando nós falamos de adoração, é sobre atitudes que honram o Senhor. Sim, em tudo nós precisamos adorar o Senhor na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de tratar o nosso irmão, na nossa forma de tratar o nosso líder, na nossa forma de tratar o nosso amigo, o nosso familiar. Então, em todas as coisas nós devemos honrar ao Senhor. Isso é adoração. Muito Quando bom. eu estou num lugar onde eu tenho relacionamento com Deus, eu entendo o que é adorar a Deus. Porque sem um relacionamento com Deus, logo eu não sei o que o Espírito deseja, logo eu não escuto a voz de Deus, logo eu não sei aquilo que Ele quer ou não que eu faça. Então, Muito é bom. mais do que só um certo e errado, sabe? Sim. Porque determinadas coisas eu posso fazer, não necessariamente vai ser um pecado, mas aquilo pode se tornar o meu ídolo se eu estiver longe de Deus. Uau. Então, eu preciso estar sempre num lugar onde eu escuto a voz do Senhor para que eu entenda, então, o que é de fato adorar a Deus. Muito bom. Acredito que seria até importante a gente parar de usar a nomenclatura de vamos adorar o Senhor, né, no momento de louvor. Sim. Sendo que, na verdade, a gente vai cantar ao Sim, Senhor. vamos louvar seu Então, nome. na verdade, adorar a gente já está fazendo isso. Exato. Só o fato de a gente estar ali, nós já estamos adorando ao Senhor. Exato. Não no momento que vai iniciar a música, é o momento que nós estamos adorando. Não. E cria-se esse pensamento, Longe né? disso, na verdade, porque vai ter uma passagem em que o Senhor fala que as pessoas estão adorando com os lábios, mas seu coração está longe dele. Meu Deus. Então, nós podemos ali performar, adorar ao Senhor, performar, amar o Senhor, mas na verdade nós estamos numa vida extremamente longe do Senhor, nós sequer sabemos quem Ele de fato é, porque nós não lemos a Bíblia, nós não temos relacionamento com Deus. Então, quando nós vivemos uma vida longe de Deus, não adianta a gente ir num domingo e chorar. Meu Deus. Isso não é adorar a Deus. Ele nem recebe isso. Sim. Porque a Bíblia vai falar, né? Às vezes a gente olha assim, ai não, mas Deus conhece a todos. Não, Deus não conhece a todos. Ele conhece aqueles que são íntimos dele, aqueles que o buscam de fato. Se ele conhecesse a todos, Mateus 7 tem que ser tirado da Bíblia. Que ele diz, eu não te conheço, então afasta de mim. Afasta-se de mim, tipo, praticou um monte de coisa ali, fez, não Deus, mas eu fiz isso, Orei, mas eu fiz aquilo. Cantei, preguei, mas eu não te Estava conheço. ativo ali no seu reino, nas suas coisas, mas eu não sei quem você é. Meu Deus. Sabe, em que momento você cultivou relacionamento comigo para que eu soubesse o seu nome? Sim. Então, nós precisamos cultivar esse lugar para que a gente, de fato, saiba o que é adoração. E quando a gente fala sobre cultivar esse lugar, como que a gente explica para as pessoas para não entrar nesse lugar automático, esse lugar de, poxa, vou cantar domingo, né? Vou ministrar domingo. E aí a pessoa, às vezes, quer performar ali, quer cantar bem, mas de fato ela não está adorando ao Senhor, ela não está percebendo que a adoração dela não é no domingo, já começou antes. Como que a gente não entra nesse lugar automático, mecanizado ali? Então, é uma coisa que eu já entrei em muita crise, né? Porque eu vejo que a igreja, ela se move muito quando tem algo a ser feito. Então, nossa, vai ter um evangelismo de carnaval. Não, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia todo dia, vamos fazer isso, vamos ter comunhão, tarará. Mas, e num dia comum? Sabe, Deus não é digno de que a gente faça isso num dia comum? Sim. Ele é digno que a gente faça isso num dia comum. Então, quando a gente olha para esse lugar onde nós fazemos as coisas por fazer, a gente se perde.
Totalmente, a gente se perde totalmente. E aí entra num lugar onde nós adoramos um Deus chamado nós mesmos. Porque, na verdade, nós queremos performar para outros, não para Deus. Nós não queremos fazer algo porque o Senhor é digno de que nós façamos aquilo, porque nós, de fato, reconhecemos quem Ele é e que nós reconhecemos que Ele é digno de uma vida onde nós gastamos aos pés dele. Não. Na verdade, quando nós passamos a criar esse lugar de... Na verdade, é muito tênue. Eu até lembro de uma pregação que teve no domingo, que, cara, uma vida onde nós estamos distante de Deus é uma vida onde nós não lembramos, de fato, da sua voz. Não lembramos, de fato, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Por quê? Nós nos perdemos no nosso dia a dia. Nós nos perdemos no nosso feed, nós nos perdemos na nossa vida, porque a hora passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. E o tempo com Deus que nós temos é, de fato, o domingo. Sim. Nós olhamos para o domingo como se, não, domingo é o dia do Senhor. Mas e a segunda? E a Sim. terça? E a Sim. quarta? Então, quando nós passamos a deixar para lá os outros dias, nós passamos a adorar um ídolo. Sim. E É uma existem vida vários. dualista, né? Exato. Muitos acreditam que essa é a minha profissão, essa é a minha vida com Deus. Isso é uma vida dualista. Eu começo a separar o que é sagrado e o que é profano. Sim. Sendo que aqueles que vivem no Senhor santificam todas as coisas. Então, aquele que é santo, ele santifica todas as coisas. Aquele que vive uma vida com Deus anda na luz como Deus andou. E, de fato, você está falando sobre isso, né? A gente tem um ponto aqui também, né? Que é uma polêmica em muitas igrejas, que é o quê? Como a gente vive uma vida espiritual, ou seja, a gente, né, está ali buscando ao Senhor, mas como também a gente se prepara, que aí envolve, por exemplo, a questão do canto, a questão de preparar os acordes, os ensaios, mas sem que isso possa conflitar, mas andar junto. A parte, assim, tudo é espiritual, mas para as pessoas entenderem, esse lado onde, cara, eu tenho que orar para que o Senhor venha, mas ao mesmo tempo eu tenho que ensaiar para não errar uma nota. Como conciliar essas coisas para que uma não tome o lugar da outra, mas elas andem junto? Sim, eu acho que a parte, ainda mais para músicos, né, é uma parte que pega muito, porque, cara, muitos entram nesse lugar de eu quero performar, precisa ter mais notas, precisam ter mais acordes, porque eu sou músico, não dá pra eu usar 3 acordes numa música, ou não dá pra eu usar só esse cântico aqui que é tão básico, não vai mostrar meu potencial. Então, quando nós olhamos somente para esse lugar, nós acabamos entrando num lugar onde o Senhor ele não deseja, porque acaba sendo aquele lugar de vou performar, as pessoas vão me olhar, vão me aplaudir, e é sobre isso. E não é sobre isso, porque na verdade nós estamos ali por Cristo, não por essa performance em si. Mas a performance também, ela é importante quando o seu coração não está nesse lugar, porque vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou num culto lá, tá tendo uma canção maravilhosa e aí erram vários acordes, porque não ensaiaram. Ou erram o tom da música, porque não ensaiaram. Então isso é ter zelo. Nós precisamos ter zelo àquilo que o Senhor nos entregou. Então, em tudo que eu vou fazer, seja em limpar o chão até eu estar lá cantando no momento de louvor da igreja. Então, nós precisamos ter zelo. Essa parte de você se preparar é o zelo que eu tenho por aquilo que o Senhor me entregou. Então, eu vou ministrar da melhor forma possível. E em relação à parte espiritual, é entender que nós estamos prontos para ser interrompidos. Se Deus quiser que eu cesse naquele momento, eu vou cessar naquele momento. Eu não preciso cantar outra música porque não é porque ela é eu preparei legal. um set list, eu preciso até o fim. Não. Eu vou me preparar, Sim. mas se o Senhor quiser fazer algo diferente, eu preciso estar pronto. Exato. Aí entra a questão de você ser um músico preparado, porque às vezes Deus ele quer trocar o tom da música, Deus quer trocar alguma coisa e você não consegue se mover no espírito por falta de técnica. Sim. Às vezes Deus quer mudar o próprio setlist inteiro. E aí talvez você precise deixar um pouco de lado a questão de não, mas eu ensaiei demais isso aqui para ir para outro lugar. Mas entender que o dono do culto continua sendo o Senhor. Nós estamos ali para prestar culto a Ele. Então, quando nós nos preparamos, isso é ter zelo. Mas quando nós paramos para escutar ao Senhor, isso é estar com os ouvidos espirituais abertos e precisamos ser obedientes, porque
não adianta a gente estar ouvindo o Espírito E não e fazer tá, nada. não, tipo, Ignorar. deixa pro próximo. Não, a gente tá preparado de fato para ser interrompido. Muito bom. E quando a gente fala sobre a questão do louvor, é muito importante para a pregação do evangelho. É como se, ao meu ver, o louvor ele prepara ali o coração da pessoa, né? Sim. A pessoa ela começa a ser quebrantada para ouvir a palavra. E quando a gente fala sobre evangelismo, é um momento ali único onde, cara, aquela pessoa começa a ser atingida e aí quando vem a mensagem ali, essa pessoa de fato ela é levada a um lugar. E aí um ponto é, eu te perguntar, na sua opinião, então, assim, é, o ministro, a pessoa que está ministrando louvor, ela tem que estar alinhada com quem está pregando? Então, poxa, essa pessoa vai pregar sobre evangelismo, ela vai, cara, evangelizar no final ali, vai fazer um apelo. Essa pessoa aqui, ela tem que estar, o louvor tem que estar alinhado com essa pregação, ou não, tipo, é na hora, como que tem que ser esse alinhamento? E até que ponto isso ajuda e atrapalha para não se tornar também algo mecânico? Sim, então isso também é uma questão de escutar o espírito, mas estar preparado. Eu vejo que a questão de você estar alinhado ali com o pastor que vai ministrar a palavra no dia ou qualquer outra pessoa que seja, é entender que nós estamos caminhando para um lugar. Então não faz sentido você falar de evangelismo e eu estar falando somente sobre o tabernáculo de uma forma que não vai chegar a esse lugar. Ou, sei lá, eu estar cantando sobre o Espírito Santo, sendo que você está falando sobre o inferno, Uhum. por exemplo. Então, eu preciso estar alinhada para que nós caminhemos para um lugar de fato. Juntos ali, O né? louvor, ele vai preparar um lugar para onde nós vamos estar caminhando. Quando nós falamos de culto prestado a Deus, não é somente o momento da palavra. Muitas pessoas falam, né? O momento da palavra é o momento mais importante, mas todos os momentos são importantes, porque nós estamos caminhando juntos como comunidade a um lugar. Então, se eu estou falando de uma coisa, essa coisa precisa continuar fazendo sentido ao decorrer do culto. A não ser que Deus realmente queira mover tudo, mas quando Deus quer mover tudo, ele move tudo de uma forma organizada também. Então, o louvor vai estar falando de uma coisa, logicamente a palavra também vai estar se alinhando com a mesma coisa. Então, tudo isso precisa ser alinhado, primeiro, de uma forma zelo, né? Para que a gente esteja alinhado um com o outro ali e caminhando no mesmo espírito, para que nós estejamos atentos à voz de Deus. E de fato, quando a gente fala sobre liturgia de culto, a gente se esquece disso que você falou sobre não existe o melhor momento, mas tudo se caminha para algo, que é a pessoa conhecer a Cristo. Sim. E quando a gente tem esse olhar, ao meu ver, a gente para de dizer que, não, isso aqui é o momento mais importante, mas começa a ver todos os detalhes de uma forma diferenciada de, cara, será que isso daqui não está atrapalhando o mover de Deus? Às vezes a gente fica tão preso a uma liturgia que a gente não está disponível para o Espírito Santo mudar a nossa liturgia. Às vezes, Sim. poxa, cara, o dízimo e oferta vai virar um momento de quebrantamento tão grande que, cara, ali o Senhor vai salvar alguém. Sim. Mas é sobre ter essa percepção de, não, é dízimos e ofertas, então eu vou fazer algo mais... Sim. Né? E Sim. a gente começa a limitar o Espírito Santo. Às Sim. vezes, mano, na hora do aviso, Deus quer fazer um apelo ali. Sim. É muito sobre essa sensibilidade de a gente entender o culto todo, e aí o louvor faz parte desse contexto, né? Sim, sensibilidade e obediência. Eu vejo que é a questão de seguir a nuvem, de fato, né? Como o povo fazia no deserto. Sim. Então, legal. nós precisamos seguir a nuvem. E aí, você citou o tabernáculo de Moisés. Quando a gente fala sobre evangelismo, né? Como que a gente poderia usar o tabernáculo de Moisés para apresentar para uma pessoa que ainda não é cristã, ou até mesmo alguém que é cristão também, mas como que a gente poderia usar o tabernáculo de Moisés nesse contexto de apresentar Jesus através dele? Então, o tabernáculo de Moisés, ele vai ser apresentado como um caminho, né? Em todo o tabernáculo de Moisés, nós precisamos colocar uma palavra na nossa cabeça: Cristo. Cristo, ele vai ser o caminho, o acesso até o Pai, né? Então, tanto para uma pessoa que está que nunca ouviu falar de Jesus, quanto para uma pessoa que está dentro da igreja e está longe desse lugar, longe da presença de Deus, nós temos o tabernáculo de Moisés para que a gente apresente de novo esse caminho, porque muitas vezes isso acontece, né? Eu vejo que as pessoas que estão no mundo têm medo de ir para a igreja ou de se batizar,
porque, eu preciso abrir mão de tudo isso daqui, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz. Realmente, nós não somos capazes. Mas o Espírito Santo nos capacita. Conforme nós vamos nos achegando a Ele, nós vamos conhecendo o Senhor, Ele vai nos capacitando a chegar a esse lugar. Da mesma forma, as pessoas que estão dentro da igreja assim, têm vergonha. Deus, de novo eu tô nesse lugar, sabe? De novo eu tô longe dos portões. Então eu vou explicar um pouquinho aqui a dinâmica do Tabernáculo de Moisés para que a gente chegue ao Santo dos Santos. Tá. Então, Só para o pessoal entender, o Tabernáculo de Moisés, ele é o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Exato. Só que não é de uma forma aleatória. Existe um caminho para que o povo se achegasse a Deus. Sim. E é esse caminho que você vai explicar. Exato, exatamente. Tá. Então, o Tabernáculo de Moisés, ele vai estar lá no Velho Testamento, né? E ele vai ser uma sombra daquilo que já acontece no céu, né? Muito bom. Então, nós precisamos entender que Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não coloca ali um utensílio, ele não coloca cada detalhe ali porque, ele quer falar sobre a mesa. Não, ele quer explicar algo que é extremamente importante, principalmente acerca de quem Cristo é. Ele quer apresentar Cristo durante esse percurso, desse caminho. Então, quando ele vai se apresentar no Tabernáculo de Moisés, ele nos dá esse caminho para que a gente tenha, de fato, acesso a esse lugar, né? Nós já temos esse acesso a esse lugar por meio de Cristo, mas isso é um caminho para aqueles que andam na carne, sabe? Para aqueles que estão, de fato, longe de Deus e têm vergonha de se chegar de novo nesse lugar. Então, nós vamos ter o portão, nós vamos ter o altar de sacrifício, que é a mesa de sacrifício, a pia de lavatório. Essa parte vai estar no átrio, é o que a gente chama de átrio. É a introdução ali, né? É a introdução, é a primeira etapa do tabernáculo. Então nós vamos ter o portão, que ele vai ser realmente aquele lugar onde nós vamos entrar em reconciliação com o Senhor, sabe? Deus, eu estou aqui de novo e eu preciso de você, porque sem você eu não consigo viver dessa forma aqui. Então nós adentramos pelo portão e essa simbologia do portão é o próprio Cristo. Ele é o acesso que nós temos novamente a esse lugar. Muito bom. E aí nós vamos passar pelo altar de sacrifício, onde eram feitos de fato os sacrifícios de animais ali, né, aspersão pelo pecado do povo naquela época. E essa simbologia vai ser onde nós nos derramamos no Senhor, assim, de uma forma que nós morremos para aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento, sabe? Deus, eu estava vivendo uma vida de pecado, eu estava vivendo isso e aquilo. É um lugar que realmente cheira a morte, sabe? O altar de sacrifício, Sim. ele cheira a morte. Então, nós precisamos morrer naquele momento. Nós estamos indo entregar. Entregar. Hoje em dia, o pessoal vai para o culto para receber. Sim. Mas no contexto do Tabernáculo de Moisés, Sim. nós estamos passando para o Cristo para entregar algo a Ele. Entregar algo a Ele. E nós precisamos entregar que nós somos ali, sabe? Os nossos pecados, aquilo que nós vimos muito tempo escondendo do Senhor, deixando pra lá, sabe? Então esse momento onde nós precisamos de fato ser quebrantados ali em Deus. Então essa é a mesa do sacrifício, ou o altar de sacrifício. E aí logo depois nós vamos ter a pia do lavatório, onde vai ter a simbologia da palavra, né? Nós somos lavados, limpos pela palavra de Deus. Então depois de estar lá coberto de sangue, o lugar onde nós estamos, onde nós morremos para nós mesmos, nós vamos passar pela pia do lavatório, onde nós somos limpos pela palavra novamente. Onde nós acessamos esse lugar de entendermos que nós somos em Deus novamente, sabe? O Senhor, ele fala verdades a nosso respeito. Nós entendemos de fato quem ele é, para que agora nós possamos entregar uma adoração santa a ele. Sim. Alguma pergunta sobre isso? Tá tranquilo. Então agora nós vamos entrar na segunda parte, que é o santo lugar. Depois da pia do lavatório, nós entramos no santo lugar e nós nos deparamos com o candelabro. O candelabro, ele vai ter lá, né, as 7 partes do candelabro, que vai representar o Espírito. E nesse lugar, nós temos os olhos iluminados, novamente, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e nós somos renovados no fogo do Espírito. Muito então, bom. O candelabro, ele vai representar isso, fogo do Espírito novamente, os nossos olhos que são iluminados novamente para esse lugar. E isso é através do Espírito Santo. Então, depois do candelabro, nós vamos ter a mesa dos pães asmos, que é o lugar onde nós nos reconciliamos com Deus. Ali nós nos sentamos à mesa do banquete e olhamos face a face com Cristo de novo, sabe? Eu estou aqui, Deus, de novo, nessa mesa com o Senhor. E nós partilhamos do pão com Ele. Nós somos satisfeitos em Jesus. Então, nesse lugar, nós nos assentamos à mesa e somos satisfeitos em Cristo, através dos pães asmos, que é o que representa essa comunhão com Deus novamente. E aí, depois que nós temos esse
esse processo, nessa comunhão, nossos olhos são iluminados novamente, nós somos cheios do Espírito, nós temos o altar de incenso, onde nós entregamos o incenso agradável ao Senhor, sabe? Onde nós nos derramamos, nós nos quebrantamos diante de Deus e nós oramos por outras pessoas, nós oramos acerca daquilo que o Senhor deseja que nós oremos, nós entregamos algo que Ele deseja de fato receber. Isso faz muito sentido, porque eu já escutei que Deus, ele recebe a nossa adoração por forma de cheiro. Sim, Né? Nós vamos ver vários versículos que dizem que Deus, ele cheirou e se agradou, ou ele não se agradou desse cheiro. Sim. Né? Falando sobre até a adoração, muitas pessoas acham que é a minha voz, mas o que isso está cheirando diante de Deus? Sim. E para quem está escutando, de fato, tudo isso aqui nós estamos falando é sobre um caminho, um lugar onde eu posso estar nessa mesa se satisfazendo de Deus e em algum momento, cara, eu saio dessa presença e eu volto e tá lá, os portões estão abertos novamente e eu posso entregar esse sacrifício, ser limpo novamente e entrar. Sim. Sim. Muito bom. E o desejo de Deus é que nós, na verdade, não saiamos desse lugar. Que é o que a gente vai falar depois, né? Exato. Mas existe esse caminho aí pra gente seguir. Então, logo depois do altar de incenso, onde eu entrego algo com cheiro suave ao Senhor, né? Eu tenho um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E Ele não rejeita esse coração. Então, nós temos acesso ao Santo dos Santos, que é onde nós estamos face a face com o Senhor. E nesse lugar nós somos moldados, nós somos transformados pela sua face. O Santo dos Santos é o lugar, é o ápice do tabernáculo. É a terceira parte do tabernáculo, o Santo dos Santos. Onde tinha um véu, e esse véu foi rasgado. Meu Deus. E nós temos acesso direto ao Pai. Porque só quem entrava nesse lugar era o sacerdote. Somente sacerdote. E hoje esse caminho foi aberto pelo sumo sacerdote. Jesus, ele dá esse acesso a nós e ele nos convida a entrar sem medo, né? Porque, para quem não sabe, nessa época aqui, o sacerdote, ele podia morrer nesse lugar da presença de Deus. Um Deus santo, às vezes o cara nem dormia para não pecar em sonho. Sim. Então, existia todo um temor ali. Meu Deus, eu vou entrar no Santo dos Santos, será que eu vou morrer? Sim. E hoje Jesus nos convida a esse lugar, não por nós mesmos, mas por aquilo que ele fez. Ele diz, venham. Sim, sem medo. Sem medo. Sem medo. E quando nós acessamos esse lugar, de fato, existe um desejo eterno de permanecer nesse lugar. E mesmo quando nós erramos, né, pecamos e voltamos para além dos portões, nós desejamos de fato, porque, cara, de fato, quem acessou o Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Sim. Porque você experimentou algo que não existe em outro lugar. Você experimentou. É uma satisfação já que, por mais que o pão é maravilhoso, é diferente ali. Sim, é diferente. A presença de Deus. Sim. Só quem, de fato, já experimentou esse lugar tem essa saudade. Então, se você sente essa saudade, volta para esse lugar, mano. Nós fazemos esse convite para você acessar novamente o Santo dos Santos. Se você está longe, existe um caminho que Deus ele fez através do tabernáculo de Moisés que nós estamos falando aqui, e Deus está te chamando para esse lugar. Mas o desejo de Deus é que nós permanecemos. E aí entra o tabernáculo de Davi. A tenda de Davi. E a tenda de Davi, que também chama de tabernáculo de Davi, nós não vamos ter mais 3 etapas, não vamos mais ter um lugar ali onde nós vamos ter que entregar sacrifícios e tudo mais, porque nós vivemos no lugar da presença do Senhor. E o que é a tenda de Davi? A tenda de onde Davi, que surgiu isso? Na verdade, ele vai fazer essa tenda, né? Ele constrói essa tenda para o Senhor, e existe apenas um lugar para onde tem essa tenda. E onde está a Arca da Aliança lá dentro. E Davi cultivava esse lugar que hoje simboliza pra gente o relacionamento contínuo com o Senhor, né? E exatamente aquilo que Deus, ele deseja restaurar no meio do seu povo. Uma presença contínua e um relacionamento perseverante ali, todos os dias, sem cessar, sem cessar. E era isso que Davi buscava no Senhor. Então, eu vejo que apesar da gente ter esse caminho do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi é o desejo de Deus para com o seu povo, é o desejo de Deus para com os seus filhos que foram reconciliados através de Cristo Jesus, porque nós não podemos viver uma vida onde todas as vezes nós vamos sair pelos portões de novo,
porque nós precisamos entender que Cristo, ele já fez algo que nós não tínhamos acesso, sabe? Nós estávamos fadados ao inferno, porque isso era o que nós merecíamos, e Cristo, ele rasgou o véu para que a gente tivesse acesso contínuo ao Pai, contínuo, o tempo todo, e Davi entendeu isso. Davi, ele desejava esse lugar. O coração de Davi era para com esse lugar, onde a presença de Deus estava ali com ele e ele com a presença. E ele não desejava estar em outro lugar. E aí Davi, ele levou não só ele a esse lugar, mas pessoas a se dedicar exclusivamente a se dedicar em oração, cânticos, canções ininterruptos, que é hoje movimentos que nós vemos sobre sala de oração, mas aí a gente está falando de um contexto sem parar, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas ali adorando ao Senhor e exaltando o nome dele. E é isso que Deus, ele quer restaurar nos nossos dias. A tenda de Davi. Sim, quando nós vamos olhar para o tabernáculo de Moisés, nós entendemos que nós precisamos ter gratidão por ter acesso a esse lugar, entrega, nós precisamos ter a purificação, iluminação, satisfação, exaltação, então nós temos o encontro. E nesse lugar de encontro, nós devemos permanecer. Permanecer nesse lugar de encontro, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E quando nós cultivamos esse lugar, já não precisamos mais passar por todo um processo novamente, nós sabe? Vamos permanecer Aquele nesse que lugar. caminha no Espírito permanece com o Senhor todos os dias da sua vida. Então, é muito mais fácil você preservar esse lugar do que você ter que sair e voltar tudo de novo, porque existe a questão de nós nos sentirmos tão envergonhados, sabe? E o Senhor nos dá esse acesso de novo para que nós entendamos que nós somos amados e desejados por Deus, mas que o desejo dele é que nós fiquemos nesse lugar todos os dias da nossa vida, ininterruptamente. Então, é por isso que é importante na nossa visão de liderança, ou quem está à frente de alguma coisa, permanecer nesse lugar, e junto com o Espírito nós estamos chamando as pessoas. Então, quando eu estou à frente de uma adoração, quando eu estou pregando, ou seja, eu estou permanecendo nesse lugar, e aí eu estou chamando as pessoas. Quem está longe, ó, vem, existe um lugar onde você pode satisfazer, permanecer no Senhor. E a gente vai chamando as pessoas e explicando para elas através das canções e pregações qual é o caminho. Sim, existe um lugar de satisfação aqui. Então, vem aqui. Não tem como eu pregar ou ministrar sobre algo que eu não vivo no Senhor. Então, não como tem que eu vou convidar a pessoa para Santo se eu não estou no portão? Sim, tipo, vamos caminhar aqui, mas você me espera porque eu ainda estou ali. Então, nós precisamos cultivar essa vida. E, de fato, ainda mais hoje, né, nós temos muitas distrações. Então, eu oro, cara, para que a igreja tenha olhos como de pomba, né, que vai falar em Cantares, porque as pessoas estão com olhos fixos em um único lugar, e que esse lugar seja Cristo, sabe? Porque é muito fácil a gente se distrair e voltar para o mesmo lugar de onde nós viemos, sabe? Mas Cristo, ele não morreu para que a gente vivesse uma vida assim. Ele morreu para que nós vivamos uma vida digna do sacrifício dele, cara. Meu Deus. Então, quando o Senhor, ele se sacrificou naquela cruz, não foi para que nós vivamos uma vida fútil, uma vida onde nós passamos, caramba, passou 24 horas, eu não fiz nada. Eu me sinto vazia de novo. Eu continuo correndo atrás de várias coisas que um dia vão ter fim. E no final de todas essas coisas, eu ainda vou continuar vazia. Porque tudo que eu preciso ainda é Ele. E tudo que eu preciso estar nele. Então, eu preciso cultivar esse lugar da tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, porque sem o Senhor, cara, tudo que eu faço é em vão. Sim. Tudo que eu tenho é nada. Sim. E por isso que as pessoas, elas correm para esse lugar, cara. Eu vejo que as pessoas, elas desejam Deus, mas muitas vezes estão procurando Ele no lugar errado. Uau! E quando nós olhamos essa perspectiva, eu vejo que Deus, Ele nos chama a um lugar de muita seriedade, ou seja, é muito sério nós vivermos por Senhor, porque nós estamos liderando um povo, nós estamos conduzindo pessoas, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Sim. Deus nos deu um privilégio de fazer isso com Ele, de poder se achegar, né? Antigamente era só o sacerdote que podia entrar nesse lugar. Sim. Agora nós temos um privilégio de estar nesse lugar e chamar outras pessoas a experimentar aquilo que a gente experimentou. Sim. Por isso que, sim, é muito sério. Nós precisamos ter temor, mas que satisfatório que é, né? A gente poder conduzir as pessoas a esse lugar. E ao seu ver, assim,
quando nós falamos sobre essa seriedade, e aí, ao meu ver, assim, acho que é por isso, então, que às vezes muitas coisas não fluem, porque as pessoas estão querendo conduzir as pessoas a um lugar que elas não foram. Que elas não foram. Como que eu vou levar essas pessoas a um lugar que durante a minha semana eu não permaneci? Sim. E aí a gente começa a colocar a culpa em várias coisas, mas se esquece de chegar a esse arrependimento que, cara, eu acho que eu não tô nesse lugar. E pra gente ver como é profundo isso, né? Às vezes a gente tem uma adoração performática que, cara, o louvor foi lindo, as pessoas se emocionaram, mas não houve transformação. Não houve. Porque Principalmente no meu caráter, né? Porque às vezes a gente olha para líderes e muitos deles às vezes caem porque eles esquecem que eles também precisam de Deus. Sim. Eles não precisam de Deus para os outros, eles precisam de Deus para si também. Uau. Nós precisamos lembrar que eu preciso de Deus para mim também. Eu preciso entregar uma face de Cristo para os meus irmãos, mas eu também preciso de uma face de Cristo para mim. Porque senão eu não sou transformada. Todos os dias eu preciso ser transformada. E olha que Todos. a gente vê Jesus, ele pregava, ele curava, mas a Bíblia vai dizer, e ele se retirou para orar. Sim. Orar não é que Jesus estava lá para receber, ele estava lá no sentido de receber bênçãos, né? Sim. Tipo, vou orar para que Deus me abençoe. Não, ele estava lá para ouvir o Pai, mano. Para ser Cultivando um ministrado. relacionamento. Sim. Então isso é muito forte, porque a gente se esquece desse lugar, né? E recentemente nós vimos uma rotina, né, da igreja onde tem ali a célula, né, o lugar das igrejas caseiras, mas tem um dia também que os líderes vão ser ministrados. Sim. Ou seja, os líderes estão ali no seu dia a dia ministrando, mas tem um dia específico que eles vão ser ministrados. Sim. Porque eles também precisam ouvir de Deus, Sim. precisam ser repreendidos. Isso é muito precisam importante. Se arrepender essa também. consciência Sempre. da gente entender que nós estamos derramando, Sim. mas a gente também precisa receber para poder entregar Sim. algo para as pessoas, né? Sim, não somos super-heróis. Eu acho que uma das maiores falhas da igreja nos últimos anos é performar ser um super crente. E as pessoas de fora olham e falam, cara, é impossível eu ser essa pessoa. Porque essa pessoa é perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem uma falha. Como eu vou ser igual a essa pessoa? E essa pessoa simplesmente não existe. Sim. Porque nós não somos perfeitos. Longe disso. É por isso que nós precisamos de Cristo. É. Porque se eu fosse perfeito, ele não precisava ter morrido por mim. Sim. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos olhar com um olhar de, cara, ele também é um ser humano, ele também pode falhar, ele também precisa de um amigo, ele também precisa confessar pecados, e ele também precisa ser responsabilizado, sabe? Então, quando nós olhamos com esse olhar, eu acho que as coisas podem fluir muito melhor, sabe? Eu preciso de Deus para mim. Muito bom. E assim, qual palavra você poderia deixar para pessoas que estão começando agora a respeito do Ministério de Louvor, pessoas que querem entrar no Ministério de Louvor? Qual palavra você deixaria para elas a respeito disso? Qual seria o próximo passo assim para elas? Elas deveriam buscar uma aula de canto? Elas deveriam falar com um pastor a respeito? Como você define ali o que é o Ministério de Louvor? Cara, precisa muito da parte de canto, precisa buscar, você que é músico, você que canta, porque por experiência própria, você precisa estudar, é muito importante para que as coisas fluam da melhor forma possível, né? O que eu falei a respeito do zelo, e isso entra muito nessa questão do zelo. E tenha leitura bíblica, sabe? Converse com as pessoas com quem você lidera ou com o seu líder, né? Tenha comunhão com essas pessoas para que vocês caminhem de fato no mesmo espírito, para que vocês compartilhem das coisas que vocês concordam ou discordam, para que vocês andem em comunhão, em amor um com o outro, sabe? Tenham um tempo de oração, tenham um tempo com o seu pastor, sabe? Converse com ele. Tenha tempo de arrependimento, de confissão de pecados, e que nós possamos fluir nesse lugar, né? Eu lembro que uma vez falaram pra mim que não foi nada relacionado a alguma igreja que eu participei, foi algo que na Zion mesmo falaram que teve alguma experiência, e uma pessoa estava em pecado, e ninguém sabia, e simplesmente não fluía. Não fluía, não ia, o espírito não vinha, e eles, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí depois foram descobrir
que era por conta de um determinado pecado que a pessoa simplesmente não queria abrir mão, mas também não queria abrir mão de estar lá em cima, sabe? Então acho que é muito sobre você discipular essas pessoas, sabe? Converse com essas pessoas, entenda que, cara, o seu pecado, ele não vai fazer com que você seja destituído da vida da igreja, mas ele precisa ser confessado. Muito bom. E você precisa se arrepender. E o que você acha sobre audição nas igrejas? Você acha que isso é importante? Muito. Até que ponto ali isso não atrapalha pessoas que querem adorar o Senhor e não cantam muito bem? Não. E aí, qual a sua opinião? As pessoas que adoram o Senhor podem adorar lá embaixo. Qualquer pessoa pode adorar o Senhor de onde estiver. Se a pessoa quer, de fato, cantar ali em cima, Conduzir uma igreja. ela precisa estar preparada. Tanto de uma forma espiritual, quanto da parte técnica também. Precisa acontecer. Então, se você só gosta de cantar porque, eu quero adorar, você pode adorar do banco, não tem problema. Ninguém precisa ouvir sua voz Não desafinada. precisa, não precisa. De fato, Deus, ele recebe adoração em incenso, não em voz. Então, tipo, não importa se você canta bem ou não, Deus convida a gente a louvar. Exatamente. Mas conduzir uma igreja, é diferente. nós precisamos ter esse dom e desenvolver. Pessoas podem fazer aulas ali. Davi, ele chamava os músicos para fazerem isso. Não tinha como chamar uma pessoa que não era música para conduzir uma adoração ali, um louvor, alguma coisa. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados para fazer determinada coisa. Assim como, Deus me chamou para fazer missões nos Estados Unidos e eu preciso pregar, ministrar o evangelho lá. Mas você tem se preparado para ir ministrar o evangelho nos Estados Unidos? Você tem estudado inglês, tem feito isso? Então, a mesma coisa. Exatamente a mesma questão. No mesmo contexto, né? Sim. Então, assim, pessoas que se escandalizam com audições, está dado aí o veredito. É importante ter audição pra gente não ver muitas coisas que acontecem nas igrejas, né? E assim, tem algum versículo que você gosta, alguma passagem da Bíblia que marcou sua história, sua vida, que você carrega pra você assim como algo muito precioso? Sim, com certeza. João 15, ele está no meu top 1, na verdade. João 15, quando Deus vai falar que ele é a videira verdadeira, né? Longe dele nós não podemos ter vida, cara. Nós não podemos ter vida sem ele. E aquela parte em que ele fala, permaneçam no meu amor e eu permanecerei em vocês. Então, quando nós olhamos para Cristo, cara, é entender isso, cara, permaneçam nesse lugar e ele permanecerá em nós. Ele não vai nos destituir desse lugar, ele não vai nos jogar fora, ele não vai simplesmente olhar e falar, não quero mais você. Ele sempre vai nos desejar, então permaneçam nesse lugar. Isso é muito forte, né? Permaneçam em mim, independente de como você esteja. Sim, só fique aqui. Permaneça no meu Continue amor. aqui. Permaneça. Uau, muito bom. E eu acho que essa é a parte mais que me pega, assim, porque, cara, às vezes a gente fala assim, permaneça, mas é muito difícil permanecer. Nós só queremos fugir. Abandonar. Sim, porque é o lugar, é mais fácil, né? É mais fácil cômodo. Fugir, sim, nesse lugar de comodidade, mas não existe lugar de maior satisfação do que estar na vontade do Senhor, sabe? Eu lembro que uma vez eu recebi essa palavra e Deus falou comigo que era um lugar muito, muito doloroso naquele momento, mas era o lugar melhor que eu poderia estar, sabe? Porque naquele lugar eu estava sendo cuidada, eu estava sendo moldada, eu estava sendo guardada, eu estava sendo aperfeiçoada em Deus. Então, não existe lugar melhor do que estar na presença. Muito bom. E onde que as pessoas elas podem te encontrar? Nas redes sociais? Onde as pessoas elas podem te seguir, acompanhar mais sobre aquilo que você carrega? No meu Instagram, Deleucades, eu estou começando a postar algumas coisinhas lá, vocês podem me seguir. Muito bom, muito bom. E queria te agradecer, foi muito legal esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, gente, é muito importante vocês comentarem, como eu falei. Se você chegou até aqui e você não se inscreveu, mano, é agora, se inscreve nesse canal. E eu queria te pedir um favor, pega esse link, joga lá no grupo da igreja, compartilha com mais pessoas, compartilha no seu status. Eu acredito que se você chegou até aqui, você foi abençoado, você pode abençoar outras pessoas com esse episódio e fazer com que esse canal possa chegar mais longe aí nos projetos que nós temos. Por fim, gente, siga também a nossa página no Instagram, no TikTok, acompanhe os cortes por lá, compartilhe,
Siga a Duda, me siga também. A gente sempre está compartilhando algum conteúdo e foi muito bom ter vocês aqui nesse primeiro episódio de muitos episódios. Vai vir muita coisa legal. Tô muito empolgado, muito convidado que, gente, eu nem esperava que isso ia acontecer. Deu certo. Vou receber aqui uns convidados muito legais. E é isso, gente. Estou muito feliz, muito empolgado que vocês possam vir junto aí, que eu acredito que esse projeto é do Senhor e vai alcançar muitas pessoas. Deus abençoe e até o próximo episódio.